por mais um dia de vida, mais uma oportunidade de estarmos juntos, unidos, na mesma fé, na mesma esperança e no mesmo amor. Ainda que distante, temos comunhão através da internet e dou graças a Deus por isso. Eu mesmo, Jonas, eu sinto falta de estar junto, de estar podendo se abraçar, compartilhar alguns assuntos juntos, mas sei que isso está sendo difícil talvez para outras pessoas, até mais do que para mim. Talvez você sinta mais dificuldade com toda essa situação de ausência que o mundo tem enfrentado, talvez mais do que eu. Ou talvez mesmo você conheça alguém que está sofrendo mais do que você, por estar distante uns dos outros. E é muito comum nós estarmos falando a respeito de sofrimento em todo mundo, não só nesse momento em específico, por conta da situação de pandemia, mas nós vemos o sofrimento no mundo presente de diversas maneiras e diferentes maneiras. E é a respeito desse assunto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Vocês talvez estejam passando por algum sofrimento, talvez seja eu, talvez seja você, ou talvez sejam outras pessoas que você conhece, que têm passado por algum tipo de dificuldade, sofrimento, provação. Então, a mensagem de hoje vem no sentido de te fortalecer e de incentivar a passar por tudo isso, porque você tem condições de passar por isso, e te incentivar a manter a chama acesa e a esperança viva de que um dia nós estaremos com o Senhor na vida eterna e lá não vai ter sofrimento algum. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Pedro, primeira carta de Pedro. Deixa aberto aí, porque daqui a pouco nós leremos algumas passagens dentro dessa carta. E o livro de 1 Pedro, ele tem muito a nos ensinar com respeito a passar por momentos difíceis, por provações, por dificuldades. Até mesmo que essas dificuldades podem estar associadas a algum tipo de sofrimento. E esse livro, ele nos ensina a como passar por tudo isso, com algumas instruções bem práticas. E como eu disse, ele fala a respeito de provações, e provações a gente entende como uma fase ou um momento que a gente passa para provar algo. Como o ouro que é provado pelo fogo, ou como nós precisamos provar a nossa capacidade de dirigir ou habilidade de dirigir quando nós fazemos uma prova da autoescola, um teste da autoescola, exatamente para aprovar a nossa consciência ou a nossa habilidade de fato estar apto a fazer aquilo. Então as provações vêm nesse sentido, de provar algo. E na época que foi escrito o livro de 1 Pedro, havia muitas provações e vários irmãos cristãos estavam espalhados por diversas regiões. E Pedro, apóstolo de Jesus, um dos mais próximos, que viveu com Jesus, ele escreve para esses irmãos, a fim de os incentivar a permanecer firme, independente da fase difícil ou da provação que vierem a passar aqueles irmãos, ou estivessem passando, mas que eles pudessem estar agindo bem, independente das dificuldades, que eles continuassem permanecendo firme no Senhor. E talvez naquele momento os irmãos estivessem passando por algumas situações difíceis, mais diferentes do que as nossas. Talvez eles estivessem sendo perseguidos fisicamente. Talvez eles estivessem sendo perseguidos moralmente. Certamente eles estavam passando por todo tipo de sofrimento. E quando nós falamos de sofrimento, eu já mesmo antecipei que existem diferentes tipos. Talvez o sofrimento seja emocional. E várias pessoas, independente da idade, passam por algum tipo de dificuldade nesse sentido. Talvez você seja idoso ou conheça alguns idosos que estão passando por um momento difícil, porque a incapacidade física faz com que eles não possam mais realizar aquilo que eles faziam antigamente. E isso é um motivo de sofrimento. Talvez você seja um adulto jovem que tem dificuldades no relacionamento, e as dificuldades do relacionamento te trazem sofrimento.
ou até mesmo seus próprios filhos, as escolhas que eles tomam, as atitudes que eles têm tomado, talvez tenha mexido com você, e você esteja passando por um momento assim. Ou talvez mesmo você seja ou conheça jovens, adolescentes que sofrem, porque sofrem bullying na escola, ou até mesmo sofrem porque por conta das injustiças, seja política, seja financeira, econômica, mas estão sofrendo por algum motivo, ou até mesmo por questões familiares, muitos jovens sofrem. É certo de que há diferentes tipos de sofrimento, de que muitas pessoas sofrem. Talvez você já tenha ouvido dizer que o sofrimento sentimental será o mal do século, que muitas pessoas estarão passando por quadros de tristeza profunda. Mas eu gostaria de trazer, no contexto da carta de 1 Pedro, de que é possível passar por diversos tipos de dificuldades. E de que um dia existiu um homem que habitou aqui na Terra, viveu entre nós como nós, e também passou por muitas dificuldades e muito sofrimento. E ele é o nosso maior exemplo de como passar por tudo isso. Então, eu gostaria de ler agora no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 3. Aqui a gente encontra o contexto teológico, o porquê do livro, talvez a mensagem principal do livro. E aí o livro é construído em cima desse versículo, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro fala sobre a esperança da vida eterna, trazida por Jesus, aqueles que creem nele, aqueles que entregam a sua vida a ele, aqueles que decidem viver por meio da graça. Essas pessoas são os cristãos. E além de incentivar, Pedro também incentivar a eles continuarem firmes na fé, deixar o pecado de lado. Um dos objetivos da carta de Pedro era mostrar também o valor do cristão, do valor que Deus dá a quem decide por ele, a quem escolhe ele, aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Deus nos dá grande valor, ou dá grande valor a essas pessoas que tomam essa decisão. E no capítulo 9, no capítulo 2, no versículo 9 e 10, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse é um dos trechos da carta que os cristãos são mais valorizados por Deus. E essa valorização é exatamente o que aqueles irmãos estavam precisando para passar por tudo isso. Eles tinham que ter em memória, eles tinham que estar relembrando da preciosidade deles frente aos olhos do Senhor. O apóstolo João, no seu evangelho, disse lá no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, nós somos tão valiosos para Deus que nós não fomos comprados por algo como dinheiro ou como ouro, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Dá para ter noção disso, do tamanho dessa graça? Eu acredito que o dia que a gente tem, ou chega próximo de entender o que de fato significa isso, o Jesus, o Filho de Deus, justo, perfeito, que deu a vida por conta de nós. O dia que nós chegamos a entender parte disso, eu acredito que é o dia que nós decidimos por ele. Ou é o dia que nós tomamos alguma decisão frente a essa descoberta, ou esse entendimento. E se por algum motivo você ainda não decidiu por Deus, por Jesus, eu te convido não só a ler a carta de Pedro, mas a conhecer Jesus.
E Jesus está aqui nas Escrituras, na palma da nossa mão, seja em papel ou seja pelo celular. É possível nós conhecermos Jesus. É possível nós conhecermos esse homem puro, perfeito, Filho de Deus, que viveu aqui, passou pelos mesmos sofrimentos que nós passamos, e mesmo assim ele foi até o final e entregou a sua própria vida a favor de nós. O dia que nós entendemos o tamanho dessa graça, talvez seja o dia que nós vamos tomar a nossa atitude. Bom, e quando nós passamos por algum tipo de dificuldade, seja por uma fase difícil, uma situação desagradável, todos esses momentos que podem estar associados a sofrimento ou não, mas momentos difíceis, eles mexem com a gente, mexem com o nosso interior. E os nossos pensamentos, a partir dessas situações onde nós estamos inseridos, eles mexem com os nossos sentimentos. E esses sentimentos que é gerado dentro do nosso corpo, nosso interior, eles podem ser sentimentos bons ou ruins. Mas é certo de que esses sentimentos que podem ser bons ou ruins, eles nos estimulam a tomar algum tipo de ação. E as nossas ações geradas a partir daquele sentimento que a gente está sentindo, elas podem ser boas ou ruins. E outra coisa que é certa é que cada ação, ela gera um resultado, ela resulta em algo. E o resultado dessa atitude ou dessa ação que nós tomamos, elas podem ser boas ou ruins. E por que que Pedro, ele estava preocupado exatamente com isso? Aqueles irmãos estavam passando por diferentes tipos de dificuldades, mas Pedro estava preocupado, não só eles se manterem firmes, mas como eles estariam passando por aquilo. Certamente muitos desses irmãos estavam sendo levados ao pecado. Em frente àquela situação de provação, de dificuldade, talvez eles estivessem deixando com que os sentimentos ruins se aflorassem, consequentemente as ações seriam ruins também e os resultados também ruins. Os resultados seriam de que eles estariam sendo levados para longe do caminho do Senhor, e essa era a preocupação de Pedro. E nós encontramos na carta de Pedro, além dessas instruções a deixar o pecado de lado, e até abro um parênteses para dizer que Pedro, na carta de Pedro, ele dá nome a muitos pecados. Então, se nós temos dúvidas de algumas atitudes nossas que talvez agradam ou não o Senhor, eu te convido mais uma vez a ler a carta de 1 Pedro, porque lá, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 4, nós encontramos os nomes de alguns pecados, de algumas atitudes que são desagradáveis aos olhos de Deus. Mas não somente apontar os pecados, mas ele dá muitas instruções de como nós podemos viver melhor aqui no mundo, passando por diversos tipos de dificuldade. Talvez a dificuldade seja com relação às autoridades, aquilo que é imposto a gente ou não, e a forma com que a gente reage a tudo isso. Talvez a dificuldade ou sofrimento seja na relação de patrão e empregado, que na época é tratado como senhor e servo. Talvez a dificuldade, como eu disse, seja em relacionamentos. Então, através da carta de Pedro, a gente vê as instruções de Deus que Pedro nos traz. Pedro, inspirado por Deus, nos traz através dessa carta. As instruções de como ser um bom marido, de como agir bem como marido, instruções de como agir bem como uma esposa. Então, nós encontramos, além de tudo, instruções de como agir bem e de como praticar o amor sincero para com todos. E ele usa exatamente Jesus como o exemplo de tudo isso, de que viveu aqui, que passou pelas dificuldades que passamos, talvez até mais. E ele passou por tudo isso, por amor a nós. E ele foi fiel e justo. Então eu gostaria de ler agora, no capítulo 3, o versículo 17 e 18, a respeito de Jesus como exemplo de tudo isso, que diz assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E ele diz também no capítulo 4, no versículo 1 e 2, assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos, estejam armados,
também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Irmãos, eu não sei qual que é o seu sentimento frente a alguma situação difícil, de dificuldade. Certamente cada um tem um e esteja passando por um, ou conheça alguém que está passando por algo. Mas é certo uma coisa: não deixe o pecado tomar conta do seu coração. Mantenha-se firme no caminho do Senhor. Use no relacionamento com Deus. Conheça através de Jesus a maneira com que ele conduziu esse passar por algumas situações difíceis que talvez nós estejamos passando. Pedro, com essas palavras, ele nos orientava e nos consolava, né? Orientava aqueles irmãos, consolava, e isso também serve para nós. Eu gostaria de ler agora no capítulo 5, versículo 9, porque talvez o sofrimento ele é diverso, mas talvez nós estejamos sofrendo por ansiedade. E a ansiedade ela pode ter diferentes motivos, mas certamente a ansiedade ela é algo que vem acompanhada de muito sofrimento. As pessoas que são ansiosas elas tendem a sofrer por muitas coisas. E olha que legal, no capítulo 5, versículo 9, diz assim: resistires firmes na fé. No capítulo 5, no versículo 7. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em outras versões dizem: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, não só aqueles irmãos precisavam estar sendo consolados, incentivados a relembrar da preciosidade que Deus nos deu e o privilégio que ele nos deu de ser chamados seus filhos, ser chamado povo de Deus. Que eles estivessem buscando o Jesus como exemplo de passar por dificuldades e até mesmo nessa questão das ansiedades, que talvez seja isso que esteja nos afligindo, que possamos entregar tudo isso sobre Jesus. Ele tem cuidado de nós. Nós, que assim como aqueles irmãos passamos por diversas provações e dificuldades, nós, assim como eles, também estamos espalhados e nós somos forasteiros, como eles são chamados nessa carta de peregrinos e forasteiros, assim também nós somos forasteiros aqui nessa era, ou nessa terra. E nós devemos lembrar de que nós somos comprados pelo sangue de Cristo, que antes não éramos povo, agora nós somos povo de Cristo. E de que nós devemos manter os nossos olhos voltados na esperança de um dia estar com o Senhor, ou seja, na esperança da vida eterna, que é aquilo que Ele nos prometeu. Nesse dia não haverá mais sofrimento ou nenhum tipo de dificuldade, porque nós estaremos com o próprio Deus, usufruindo de tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável com o que Ele nos prometeu e veio pregando. Portanto, finalizando, o meu incentivo é que nós estejamos firmes, utilizando os exemplos de Jesus para seguir na nossa caminhada, na nossa jornada. E não somente os exemplos de Jesus, mas que nós possamos encontrar no reino de Jesus aqui na terra. Nós possamos encontrar na igreja a força uns com os outros, nós irmãos, que possamos estar nos ajudando a passar por qualquer tipo que seja de sofrimento. Se você sofre por algo, compartilha com alguém. Se você esteja sofrendo de ansiedade, compartilha com alguém. Que nós, irmãos, possamos estar nos fortalecendo, nos ajudando e nos instruindo a passar por qualquer tipo de momento difícil, porque isso vai passar. Nenhum sofrimento ele vai ser eterno aqui, desde que a gente saiba como passar por tudo isso. Nós iremos passar, porque Jesus está cuidando de nós, como nós vemos nas Escrituras. Então, o meu incentivo para todos nós, para você, para mim, e para até mesmo as pessoas que estão no nosso hall, né, de profissão, de amizade, nós possamos estar fortalecendo uns aos outros. Não é um momento fácil para muitos, mas certamente tem pessoas que sofrem mais. Independente de situação de pandemia,
o sofrimento ele está em todos os âmbitos da nossa vida. Pessoas podem estar passando por momentos diferentes. Então, que nós possamos encontrar nas Escrituras uma forma de adquirir sabedoria e enfrentar as dificuldades. E que nós possamos também encontrar em nós, irmãos, espalhados por todo mundo, mas unidos pela mesma fé, pela mesma esperança e pelo mesmo amor, que nós possamos estar unidos a tal ponto de estarmos nos ajudando e praticando esse amor sincero para com todos. Que Deus nos abençoe. Eu vou orar e que nós possamos ter uma excelente semana, que nós possamos estar refletindo sobre como nós somos valiosos aos olhos de Deus e que nós temos condições de passar por diversos tipos de dificuldade, porque Ele mesmo passou, Jesus, e hoje Ele está lá nos aguardando. E que possamos manter essa esperança viva nele. Amém?